Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu vou mandar para vocês uma aula referente aos conteúdos da aula número 17 e 18 de História, tá? Do caderno 1. É uma aula referente, o título lá é A Experiência do Feudalismo, tá? Em que nós vamos começar a falar sobre as cruzadas, lembra? Ainda em sala de aula, a minha última aula com vocês, eu falei sobre as cruzadas, e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, sobre o declínio da Idade Média, tá? Já abrindo caminho para as aulas sobre Idade Moderna. Uma outra coisa que eu queria é que vocês ficassem atentos para que a gente possa colocar amanhã, no plural, uma atividade específica para a análise de uma música, tá? Então a atividade já está pronta. Eu devo colocar hoje ou estou falando amanhã para ter mais certeza, tá? Então atentem no plural, amanhã eu vou pôr essa aula para vocês, ok? A apresentação que eu trouxe é sobre essa coisa das cruzadas, né? As cruzadas que são um movimento importante lá durante a Idade Média, né? Então, nossa aulinha hoje é basicamente sobre a transição aí da Baixa Idade Média e também, claro, sobre o feudalismo, ok? Olha lá. Então, só para relembrar, né? A partir do século XI até o século XIII, nós vivemos uma fase de expansão, inclusive vai gerar uma crise de expansão a partir das cruzadas, né? Vamos ter lá o início do uso, por exemplo, do arado de ferro, que vai permitir que haja um sulco mais profundo no solo, gerando uma produtividade maior no campo. Além disso, além do arado de ferro, o arado começa a ser amarrado aos ombros, às espáduas do bovino, e não mais no seu pescoço, fazendo com que o rendimento desse bovino, né, desse animal de tração, seja mais apropriado. Tendo alimentação, naturalmente, começa a crescer a população, né? Então temos aí um crescimento demográfico, né? As pessoas começam, a população europeia começa a aumentar, gerando, com outros fatores, né, a expansão territorial, aí, fatores ligados ao renascimento do comércio, fatores ligados à religião libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. A partir desse momento, começam, a partir digamos assim, da reabertura do comércio com o Oriente, graças às cruzadas, nós temos aqui, ó, o renascimento comercial, né? Começam a aparecer novas rotas de comércio no Mediterrâneo, rotas transalpinas entre o norte e o sul da Europa. Vejam, com o enfraquecimento da nobreza, né, porque os nobres iam lutar nas cruzadas, morriam lá ou ficavam muito tempo longe, os servos acabavam fugindo e iam para as cidades, provocando também o aparecimento dos burgos, né, os Freiburgs, os burgos livres, os burgos intramurais, para o lado de dentro do castelo, ou os burgos extramurais, para o lado de fora do castelo, fazendo com que surgisse a classe dos comerciantes, né? Ó, cara, surge então a burguesia, os habitantes dos burgos, das cidades medievais. Num segundo momento, esse crescimento todo gera uma crise, olha, porque vejam, é a crise de crescimento do final aí da Baixa Idade Média. Vejam lá. Primeiro, não tem quem trabalhe no campo. Aquela fase anterior de crescimento da produção diminui, a população aumenta mais do que a produção. Logo, nós temos fome. Por outro lado, a reabertura do comércio, né? Presta atenção nessa parte, hein? A reabertura do comércio, a facilidade das viagens começa a trazer também novas doenças, como, por exemplo, a peste negra, que na verdade é a peste bubônica, né? Que é aquela peste, digamos assim, aquela peste transmitida pelo parasita do estômago, da pulga do rato que vinha nos navios. E por último, guerras dentro da própria cristandade, como a guerra entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos,
que acabou aí com a vitória da França em 1453, tá? Só para lembrar, né? Só para lembrar, a economia medieval, baseada no modo de produção feudal, era basicamente agrária, ela não produzia muito para comercialização, até porque quase não havia comércio, tá? Digamos assim, o que a gente chama aqui de indústria, na verdade, nós podemos chamar de artesanato, né? Em pequenas proporções, para um público muito, muito limitado, tá? E uma pequena circulação de mercadorias. Quem fazia essa circulação de mercadorias, como eu falei, era a burguesia, né? Os habitantes dos burgos, olha aqui, ó, burgos, né? Lugares fortificados que permitiram a retomada da vida urbana. Então, os burgos, sem nenhum planejamento urbano, né? Aquelas cidades medievais antigas, né? Cercadas por europeias, né? Cercadas por muralhas, você encontra lá, né? na Idade Média, elas nascem lá na Idade Média. Repito, sem planejamento urbano, sem coleta de esgoto, é terrível. Terrível realmente, muita mortalidade, né? Inclusive, isso vai facilitar depois a disseminação da peste negra, tá? A disseminação da peste negra, ok? Bem, com o passar do tempo, o enfraquecimento, da nobreza acaba produzindo a queda, o declínio do mundo feudal, né? Afinal de contas, o mundo feudal era rural, era autárquico, era baseado no domínio da nobreza, na riqueza imobiliária na terra, e aí ele vai sendo lentamente substituído por um mundo que é urbano, em que a nobreza perde poder, quem assume é a burguesia. Ao mesmo tempo, com o enfraquecimento da nobreza e a associação entre a burguesia e o rei, né, nós temos a unificação do absolutismo, a riqueza imobiliária, as terras, passam a ser substituídas pela riqueza monetária, mobiliária, pelo dinheiro. É o capitalismo que vai começar a nascer, né? Por exemplo, o surgimento das atividades bancárias, né? Olha aqui, o cara contando dinheiro aqui, né? Então, as atividades bancárias começam a surgir. Como nós já dissemos, tudo isso se iniciou com as cruzadas. Assista o filme Cruzada, eu recomendo. Faça a atividade que eu vou já depois a respeito de uma música chamada Crusader, né? Uma música em inglês, eu coloquei a tradução para você, mas é um inglês fácil de traduzir também, tá? Mas já vai estar lá com a tradução, a música Cruzada de uma banda inglesa chamada Saxon, em que fala aí sobre essas expedições, né? Que começam a partir do Concílio de Clermont-Ferrand para irem em direção a Jerusalém, libertar, entre aspas, Jerusalém que estava na mão dos muçulmanos, tá? Então, olha aí, ó, convocados a partir do século XI pelo Papa Urbano II, tá? Depois pelo Papa Bonifácio VIII também, ok? E a ideia era a seguinte: quem participasse das cruzadas, aqui é um trecho do Concílio de Clermont-Ferrand, né? Quando o Papa convocou as cruzadas, né? Até para reafirmar seu próprio poder também, tá? Eles recebiam o perdão de todos os pecados. Olha, né? Os cruzados recebiam o perdão de todos os pecados. Então, expedições de caráter militar, expedições de caráter comercial, expedições de caráter religioso. Lembre-se também do princípio de hereditariedade dos feudos. Eu tinha muitos pobres, por conta do crescimento demográfico e muitos nobres, né? Nobres sem terra. Dizia-se na época, não haverá terra sem senhor e nem senhor sem terra. Né? 8 cruzadas oficiais, aqui ó, 8 oficiais, 2 extraoficiais. A primeira, que é uma digamos assim, cruzada, a chamada Cruzada dos Mendigos, que nem conseguiu chegar a Jerusalém, né? Convocada ou liderada por Gautier Saint-Vincent e por Pedro o Eremita, e a Cruzada das Crianças, que depois deu origem ao flautista de Hamelin, né, aquela lenda, né, do flautista de Hamelin, que os ratinhos vão indo atrás dele, que também acabou não dando muito certo, né? Acabou que eles não chegaram nem até o Mar Negro, chegaram ali até Istambul e acabaram se
sendo aprisionados e vendidos como escravos às crianças, tá? Istambul era um ponto de parada mesmo, né? Observe aqui, ó, Constantinopla na época, né? Ó, era um ponto de parada. As cruzadas saíam aqui da Itália, daí a importância da Itália depois no Renascimento comercial. Atravessavam aqui o Mar Adriático, algumas iam para Constantinopla, que nós já vimos, né? Sede do Império Bizantino. Outras paravam aqui em Chipre, né? Onde ficava lá a base dos Cavaleiros Templários e tal, né? E depois iam para o Oriente Médio. A primeira cruzada foi bem sucedida, né? Ela conseguiu reconquistar Jerusalém, São João de Acre, Alexandria, e eles acabaram Trípoli, né? E acabaram fundando lá os reinos latinos do Oriente. Então veja que essa pequena mancha bege aqui é a área dominada pelos cruzados, enquanto que essa área toda em verde era a área dos muçulmanos, inclusive o sul da Espanha. Quanto ao sul da Espanha, verifique aqui, ó. Lá no sul da Espanha, nós tivemos a reconquista da Península Ibérica, né, onde fica hoje em dia Portugal, Espanha e um micropaís chamado Andorra. Lá também aconteceu um movimento cruzadista chamado Reconquista, que vai dar origem a Portugal, que por sua vez vai dar origem ao Brasil depois, né? Então, partindo do norte da Espanha, em direção ao sul, terminando esse processo só em 1492, tá? O mesmo ano em que Colombo já vem para a América, tá? Bom, as principais consequências eu coloquei aqui, ó. O mundo feudal, com o enfraquecimento da nobreza, com a ascensão da burguesia e a associação entre burguesia e rei, faz com que o mundo feudal se desestruture. Os europeus começam a fazer mais comércio com os bizantinos, com os muçulmanos, tá? Surgem novas rotas comerciais, como eu falei, lideradas pelos italianos no Mediterrâneo e entre os Alpes. Ó, vamos voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Tá? Porque vejam, a Itália tem também essas rotas transalpinas aqui, ó, à disposição dela. A Itália fica bem no meio aqui da Europa, Europa Central, Mediterrâneo Central, né? Para poder fazer a ligação entre o sul e o norte, e o leste e o oeste, né? Bem, além disso, né? Nós temos aí o poder real tendo início com o absolutismo, a associação entre a nobreza entre a burguesia e o rei, tá? Aqui um regresso de um cruzado, coitado, né? Assim voltavam os nobres após a cruzada. Lembre-se, então, novamente, procure a atividade que eu vou deixar lá com você, tá? A atividade que eu vou deixar para você fazer a respeito do filme, né? Da música Crusader. Procure responder bem as questões. Faça também o resumo dessa aula, né, a experiência do feudalismo, bem como os exercícios propostos lá na aula, tanto no caderno de exercícios, quanto no caderno do aluno. Mande para mim por e-mail, mande para mim por WhatsApp, ou por outro meio que você preferir, não sei. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição também por esses canais, e boa sorte a todos, fiquem comigo aí, vão acompanhando as videoaulas, não percam o pique, tá bom? Tudo vai se normalizar. Namastê e fiquem com Deus.